Primeiro de tudo, gente, isso não é uma aula, porque eu não preparei um roteiro pra ensinar algumas coisas pra vocês. Eu quero compartilhar algumas coisas que eu gosto de fazer, tipo escrever, algumas técnicas que eu uso, que não é que eu desenvolvi, mas eu sozinha pensei o que eu gostava de fazer ou não pra desenvolver a minha criatividade. Tipo, deve existir várias técnicas aí que são acadêmicas, científicas, profissionais. Eu não usei nada disso pra desenvolver a minha criatividade, pra fazer as coisas, escrever as coisas que eu gosto de escrever, pensar nos assuntos que eu gosto de pensar e como que eu faço pra funcionar sob pressão mesmo quando eu preciso criar alguma coisa. Mas isso porque eu cheguei num raciocínio que pra mim fazia muito sentido. Eu gosto muito de filme, só que eu não assisto muito filme. E aí até meu namorado questionou, tá, mas você fez curso de cinema, você ama roteiro, mas você não é, tipo, viciada em assistir filme? Eu não vou falar que você não tem que assistir, claro que não sou maluca. Você realmente precisa consumir filmes e entender os roteiros e pegar a parte técnica se você quiser escrever, analisar isso. Agora, eu não quero ser uma pessoa que consome, eu quero ser uma pessoa que produz. Eu não quero perder o meu tempo, tá sempre deitada assistindo algum filme, porque eu quero perder o meu tempo sentada pensando no que eu faria se eu fizesse um filme. Então, mesmo que eu não esteja produzindo, eu prefiro ter o sentimento de que eu tô fazendo isso, mesmo que não esteja de fato criando um filme em Hollywood. Mas eu tô desenvolvendo a minha criatividade como se eu realmente estivesse fazendo isso, sabe? Eu tô pensando nos filmes que eu faria, nos roteiros, nas histórias. E aí talvez não possa fazer um filme, mas eu posso escrever um livro. Consumir filmes é muito importante, mas você não pode perder a mão para que seja só entretenimento. Se você realmente quer escrever e quer desenvolver a sua criatividade, você tem que usar como laboratório, mas não como passar o tempo. Porque você vai ser só mais um telespectador, entendeu? Que tá ali deitado pra assistir o filme, pra curtir o filme. Eu não consigo curtir o filme, eu fico analisando as falas, eu fico analisando o ambiente, eu fico analisando todo o roteiro em si, as personagens, a atuação. Eu não consigo curtir o filme. Eu realmente uso como se eu estivesse fazendo uma pesquisa. É isso que você tem que fazer com tudo que te rodeia, para você se tornar mais criativo. As músicas, as pessoas, como elas andam, como elas falam, o que elas pensam, como elas se comportam. Nas redes sociais, se você vê um meme, você já tem que relacionar talvez um vídeo que você vai criar, se você cria vídeos na internet, se você vê uma notícia, tudo que te rodeia pode ser uma inspiração para alguma coisa que você queira criar. E aí você tem que se desafiar. Assistir um filme, o que você faria de diferente no roteiro, no final, no início, no meio, de atuação, de falas? Vai fazendo esse trabalho. O que aquela situação da vida poderia se tornar, tipo, como ela poderia se tornar um vídeo com uma história, né, com início, meio e fim? Como que você contaria isso? Tudo que acontece na tua vida, você transforma em um storytelling. A gente faz muito isso na outra rede, que vocês sabem qual, aqui viralizou com dancinha, mas não tem só isso. E alguém precisa escrever essa história. Mas não só de história vive um escritor, tá? Porque eu quis desenvolver a minha capacidade de criar poemas. E eu, particularmente, gente, existem vários jeitos de escrever poema, mas eu gosto de rima, porque eu acho que se você consegue, sei lá, transformar as palavras num sentido, tipo, reflexivo, filosófico, e elas ainda combinam entre si, sabe? Elas são harmônicas. Isso é muito legal. Isso é muito criativo. Você tem que desenvolver muito o teu cérebro para você conseguir fazer isso e ficar bom. Então, se você é capaz de fazer isso, você é capaz de fazer muita coisa. E aí, pra não ficar entediante, porque, sinceramente, tem muitos poemas que eu acho entediantes. Falar bem a verdade pra vocês. Eu não sou a pessoa que é super
consome poemas assim e chora lendo poemas, mas é que eu acho genial a capacidade de escrever um. Para não ficar chato, não ficar maçante, não ficar entediante, eu tenho um exercício, que é pegar uma música, tem que ser em outro idioma, mas eu normalmente pego em inglês, aí eu pego a tradução dela, literalmente a tradução, e eu tento criar um poema com a tradução da música. Porque a tradução, ela não rima, né? Tipo, a letra original, ela vai rimar porque ela foi criada assim. Agora, a tradução, ela é uma tradução livre. Então, ela não tem rima, ela não combina ali as palavras. Então, ela não fica tão bonita. Agora, se você pegar todo o sentido ali da música e você colocar palavras que combinam, elas ficam tão bonitas. E foi assim que eu comecei a fazer algumas rimas. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês a música Viena, do Billy Joel, que é uma das músicas preferidas e que ela tem uma letra muito bonita. Eu vou ler pra vocês como que é a tradução em português normal e eu vou mostrar como que eu fui transformando essa tradução xoxa, capenga, sem graça, num poema bem bonitinho. Então, a original é: vá devagar, sua criança louca, você é tão ambicioso para um jovem. Mas se você é tão esperto, me diga por que ainda tem tanto medo. Nada com nada. Onde está o fogo? Para que a pressa? É melhor você se acalmar antes que você perca tudo. Você tem tanto de fazer e tão poucas horas em um dia. Vou falar de trecho em trecho para vocês não esquecerem o que eu acabei de ler. Então ele começa: vá devagar, sua criança louca. Eu mantive esse início porque ele é bem característico da música e coloquei uma coisa bem óbvia, só que eu mantive o sentido, mas eu só mudei a ordem das coisas. Aqui depois ele fala: você é tão ambicioso para um jovem, e aí eu mantive o sentido da ambição e transformei numa frase que rima com a de cima. Então, vá devagar, criança louca, a sua ambição é grande, mas a sua idade é pouca. Se você é tão esperta, a criança, né? Criança louca. Se você é tão esperta, por que a sua certeza é tão incerta? Se você é tão esperta, por que você tem dúvida? É isso que uma certeza incerta quer dizer, né? Ah, se você é tão esperta, me diga por que você tem tanto medo. Se você é tão esperta, por que a tua certeza é incerta? Incerta por quê? Porque tem medo, porque tem dúvida. Para que a pressa? Onde está o fogo? Então eu coloquei aqui. Para que tanta pressa? Onde que está o incêndio que te apressa? Tipo, onde está pegando fogo para você sair correndo desse jeito? Para você ter tanta pressa? Você precisa desacelerar um pouco antes que tudo isso te deixe louco. Você tem tanto de fazer e tão poucas horas em um dia. Você tem tanto de fazer em um dia e tão poucas horas para tal covardia. Esse aqui ficou bom, né? Ah, fala sério. Você tem muito de fazer num dia e poucas horas para isso, porque isso é uma covardia, você ter tanta coisa para fazer num dia com tão poucas horas. Eu me achando com o meu próprio trabalho. E aí a letra original continua assim: mas você sabe que quando a verdade é dita, que você pode conseguir o que quer ou pode apenas envelhecer. Você vai morrer antes mesmo de chegar na metade do caminho. Nada com nada, quem se emociona lendo isso? Agora, vamos ver se você não se emociona com isso aqui. Mas você sabe que quando a verdade é revelada, você pode conseguir o que te agrada, ou apenas envelhecer de mãos atadas, caso acabe se perdendo durante a sua caminhada. Você sabe que quando a verdade é dita, você pode conseguir o que quer. Você sabe que quando a verdade é revelada, você pode conseguir o que te agrada. E aí depois ele fala aqui, ou pode apenas envelhecer. Você vai morrer antes mesmo de chegar na metade do caminho. Essa é forte. Então você pode envelhecer de mãos atadas, caso acabe se perdendo durante a sua caminhada. E aí quando você vai perceber que Viena espera por você, é o refrão. Na letra original diz: vá devagar, você está indo bem. Você não pode ser tudo o que quer antes do seu tempo. Embora seja tão romântico no limite hoje à noite. Mas essa parte aqui do poema em português está sensacional. Isso aqui eu queria tatuar, eu queria colocar um quadro na minha parede. Olha que bonito. Vá devagar, você está indo bem. Você não pode ser o que quer antes do tempo que se requer para preparar-te para o que vem. Presta atenção, vá devagar, você tá indo bem. Você não pode ser o que quer antes do tempo que se requer para te preparar para o que vem. Cara, isso é muito profundo, isso é muito bonito. E a letra continua:
Uma pena, mas é a vida que você leva. Você está tão à frente de si mesmo que esqueceu o que precisa. Embora você possa ver quando você está errado, sabe, você nem sempre vê quando está certo. Você está certo. Agora pega o poema. É uma pena, mas é a vida que você leva. E você está tão à frente de seus próprios pensamentos que esqueceu quais são os principais sentimentos. Mesmo que seja capaz de perceber quando está errado, você nem sempre consegue ver quando o seu correto está escancarado. Você está se ocupando tanto com pensamentos que você não está dando atenção para os seus sentimentos. E você percebe tanto quando você está errado, que quando o correto está na tua frente, você não percebe. E ali na música diz, embora você possa ver quando você está errado, nem sempre você vê quando você está certo. Você tem a sua paixão, você tem o seu orgulho, mas você não sabe que apenas os tolos ficam satisfeitos? Sonhe, mas não pense que todos eles se realizarão. Ai, é muito pai a tradução nua, assim, crua. Agora pega isso aqui, que bonito. Você tem a sua paixão e tem o seu orgulho, mas você não sabe que apenas os tolos ficam satisfeitos? Sonhe alto, mas sem fazer barulho, pois nem todos os sonhos se realizarão e você não quer sofrer os efeitos. A primeira linha rima com a terceira e a segunda linha rima com a quarta. Eu mantive exatamente o mesmo início, com essas duas estrofes. E aí, embaixo, eu consegui rimar com esses dois, fazendo essa rima de primeira e terceira e segunda e quarta. E aí, no final da música, ele fala: vá devagar, sua criança louca, e tire o telefone do gancho e desapareça por um tempo. Está tudo bem, você pode se permitir perder um dia ou dois. E aí eu coloquei: vá devagar, sua criança louca, desconecte esse seu celular e desapareça para se recarregar. Você pode se permitir se perder por alguns dias e se encontrar com as suas próprias ousadias. E aí no final eu coloquei uma tradução livre ali, porque não tem essa parte de ousadias, mas que não tira o contexto e o significado da música. Esse exercício de pegar uma música e transformar num poema, ele é legal porque você não tá colocando ali algum sentimento seu. Às vezes a gente tem essa barreira, porque a gente não quer falar sobre algo pessoal. A música não é pessoal, né? É a história da música. E aí você pode se permitir escrever o que quiser, que você não tá falando de você, entendeu? Então, pegar a história de outra pessoa faz com que a gente fique mais livre, fique mais tranquilo, sabe? É claro que se você escreve, você não tem que se preocupar com o fato de acabar expondo algumas coisas pessoais que vão estar no teu trabalho, no teu poema, nos seus textos. Mas, para começar, é muito legal você pegar um tema que não envolve ali a tua vida, a tua história, os teus problemas, porque você consegue ficar mais tranquilo. Então a música, ela já tem a história ali acontecendo. A única coisa que você tem que fazer é o trabalho de juntar essas palavras, de manter essa história e fazer rimar. Então essa é a minha dica de ouro para quem quer começar a escrever poeminhas. Pegue uma música que você gosta bastante, pega a tradução dela e tenta transformar aquela tradução em um poema em português. Agora eu vou ler a música inteira para vocês pegarem assim um pouco mais do sentido da coisa. Vá devagar, sua criança louca. A sua ambição é grande, mas a sua idade é pouca. Se você é tão esperta, por que a sua certeza é tão incerta? Para que tanta pressa? Onde está o incêndio que te apressa? Você precisa desacelerar um pouco antes que tudo isso te deixe louco. Você tem tanto que fazer em um dia e tão poucas horas para tal covardia. Mas você sabe que quando a verdade é revelada, você pode conseguir o que te agrada. Ou apenas envelhecer de mãos atadas caso acabe se perdendo durante a sua caminhada. Quando você vai perceber que Viana espera por você? Vá devagar, você está indo bem. Você não pode ser o que quer antes do tempo que se requer para preparar-te para o que vem. É uma pena, mas é a vida que você leva. E você está tão à frente de seus próprios pensamentos que esqueceu quais são os principais sentimentos. Mesmo que seja capaz de perceber quando está errado, você nem sempre consegue ver quando o seu correto está escancarado. Você tem a sua paixão e tem o seu orgulho. Mas você não sabe que apenas os tolos ficam satisfeitos? Sonhe alto, mas sem fazer barulho, pois nem todos os sonhos se realizarão
e você não quer sofrer os efeitos. Vá devagar, sua criança louca. Desconecte esse seu celular e desapareça para se recarregar. Você pode se permitir se perder por alguns dias e se encontrar com as suas próprias ousadias. Quando você vai perceber que Viena espera por você? Até o próximo.